Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 24 minutos em Brasília. Esse é o Justiça Agora. Hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Na pauta, ações contra a medida provisória que reorganizou a presidência da República e ministérios em 2017. Quem está acompanhando a sessão é a repórter Carla Lucena, que traz os detalhes de hoje. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E é exatamente isso, os ministros concluíram nessa primeira parte da sessão plenária o julgamento de 4 ações que questionavam medida provisória do ex-presidente Michel Temer, aprovada em 2017. Essa MP, ela manteve, por exemplo, os cargos de ministros de Direitos Humanos e também do ministro-chefe da Secretaria da Presidência. A grande discussão neste caso foi que o governo já tinha aprovado uma medida provisória em fevereiro de 2017, estabelecendo aí a organização básica da Presidência da República e também dos ministérios. Os autores dessas ações, eles alegavam que o governo não poderia, então, reeditar essa medida provisória. A relatora do caso, das 4 ações, a ministra Rosa Weber, ela disse que ia ter como base o julgamento dela uma das ações que é do Partido dos Trabalhadores, por ser um pouco mais abrangente. Além de considerar inconstitucional essa reedição, o PT também alegou que havia desvio de finalidade, porque o governo estaria tentando proteger o ex-ministro Moreira Franco, alvo de investigações e que na época então ocupava o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sobre este ponto, a ministra Rosa Weber disse que não houve desvio de finalidade. Vamos ver. O argumento de que a criação da Secretaria-Geral da Presidência da República, com status de Ministério de Estado, implica burla aos postulados constitucionais de moralidade e probidade na administração pública, a mim não convence e não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da Presidência da República está, repito, no campo decisional do chefe do Poder Executivo. E em seguida, então, a ministra Rosa Weber considerou que há sim inconstitucionalidade na reedição de medidas provisórias que aconteçam durante a mesma sessão legislativa, ou seja, durante o mesmo ano. Os demais ministros também acompanharam a relatora e, portanto, o STF determinou que o governo não pode reeditar medidas provisórias com temas semelhantes durante um mesmo ano. A sessão do plenário está no intervalo, volta daqui a pouco e a cobertura completa da sessão plenária de hoje é logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora segue com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. Ministério Público Federal confirma a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer. A ação havia sido apresentada em 2017. Temer foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de corrupção passiva. O ex-presidente da República é apontado pelo MPF como destinatário da mala com R$500 mil, que foi apreendida com o ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures. Ainda segundo as investigações, o total da propina que seria paga por Joesley Batista, dono da JIF, poderia chegar a R$38 milhões ao longo de 9 meses. Por não ser mais presidente da República, a ação contra Temer vai tramitar na 15ª Vara Federal. O processo corre em segredo de justiça. Uma fábrica de biscoitos e massas do Ceará vai ter que indenizar um ex-empregado que foi obrigado a apresentar certidão de antecedentes criminais para ser contratado. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A exigência do documento, segundo o empregado, causou constrangimento. A certidão de antecedentes criminais era um dos itens obrigatórios para que o ajudante de produção fosse contratado pela fábrica de biscoitos e massas Dias Branco, no Ceará. O empregado ajuizou a ação trabalhista pedindo indenização por danos morais. Ele alegou que a empresa colocou em dúvida a honestidade dele, pois as funções do cargo não justificariam a exigência da certidão. A empresa, no entanto, argumentou que a apresentação do documento era exigida devido ao alto índice de violência na cidade da contratação, em Maracanaú. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, teve entendimento contrário do juízo de primeiro grau e entendeu que os direitos de personalidade do profissional não foram afetados pela conduta da empresa. O TRT ponderou que a certidão era exigida a todos os candidatos à vaga.
O ajudante recorreu da decisão e o caso chegou à 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A turma destacou que o TST fixou entendimento em casos do tipo de que a exigência da certidão de antecedentes criminais é legítima apenas em casos de expressa previsão em lei, em razão da função exercida ou do grau especial de confiança exigido do candidato ao emprego. O caso apresentado, segundo a turma, não se enquadra em nenhum dos requisitos. A decisão em primeiro grau foi restabelecida e a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais ao empregado. Essa edição do Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.